Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos gravar aqui a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem como título O Deus Uno e Trino. O texto áureo da lição, antes de darmos início, quero fazer uma oração aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, te peço que me ajude nessa transmissão desta lição, que o Senhor conduza cada detalhe e que as pessoas que possam ouvir este vídeo possam ser abençoadas através da Tua palavra. Peço ajuda, Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. A lição tem como título, como já foi dito, o Deus Uno e Trino. Texto áureo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13:13. Essa é a bênção apostólica. Se você não sabia onde está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios 13:13. E aqui, irmão, nesse texto áureo aqui, a gente vê tanto a pessoa do Pai sendo mencionada, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo de Deus. E os três são Deus. Verdade aplicada. A doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. O objetivo da lição, os três, são apresentar primeiro, apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo é citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o terceiro, mostrar as definições e unidades da Trindade. Os textos de referência estão em João 10:30, João 14:10-11 e João 15:26. A introdução da lição fala o seguinte: o presente estudo acerca da Trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério. Um só Deus em três pessoas. No Ser Supremo há uma só natureza, uma só essência, uma só substância que subsiste nas três pessoas divinas. Tópico 1. O Deus Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. O Deus Pai é único, Senhor. Não há outro Deus senão um só. Uno, a palavra uno quer dizer assim, único no seu gênero ou espécie, indizível. Um Deus único. Trino quer dizer, a palavra trino quer dizer que consta de três, um só nome para definir três coisas ou aspectos. Essa divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão entre seus atributos. Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. Primeiro ele fala de Deus, Deus Pai, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, está falando Deus Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, o Deus Filho. Graça e paz sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Tópico 1.
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. É um salmo bem conhecido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou o homem, a mulher, criou todos os seres viventes, criou o mar e toda a exuberante natureza admirada por todos nós. Ninguém pode negar o poder criador de Deus. A perfeição na criação é de encher os olhos. Tudo o que foi feito, diz assim, viu Deus que era muito bom. Gênesis 1:31. O que mais impressiona é que o mar não derrama, nem o firmamento cai, não é verdade? Porque tudo está sendo sustentado por Deus. Nenhum artista plástico pode, na verdade, ou poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Então, Deus, ele é o Criador e ninguém pode tirar, na verdade, ou negar que Deus não seja o Criador de todas as coisas. Então falamos o Deus Pai como o Deus Criador. 2. O Deus sustentador. Se Deus é o Criador, ele também é o sustentador. Tudo que ele cria é sustentado por ele. Paul West diz o seguinte: Deus é o sustentador de tudo que existe. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o seu sustentador. Nada do que existe fora dele. Se Ele abandonasse sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. O movimento da terra devemos a Ele, as estações do ano devemos a Deus, o equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das mãos de Deus. Ele é o controlador supremo. O ser humano, mesmo o mais intelectual, não consegue explicar tamanho milagre. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Por isso, nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Amém? Então, Deus Pai também, ele é um Deus sustentador. O nosso Deus, ele é o Deus sustentador. Sustenta todas as coisas. Ele te sustenta, me sustenta, sustenta a igreja dele, sustenta os seus servos, do menor ao maior, daquele que se considera mais crente, outros que se consideram menos crente. Mas Deus é que sustenta todos, e todos ele olha de uma mesma forma para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele sustenta a todos, desde o mais mínimo detalhe do universo ao maior, Deus sustenta todas as coisas. 1:3. O provedor, é Deus que provê. Quando a gente fala de provedor, a gente lembra logo de um pai de família, alguém que provê as coisas. Mas muito mais além, é Deus que provê todas as coisas para o universo inteiro, A gente, lembrando desse detalhe, a gente deve se maravilhar, porque Deus cuida de todo o universo e ainda cuida de nós, que somos o mínimo do mínimo, Então Deus, ele é o provedor de todas as coisas, até de você. Ele provê tudo que você precisa. Diz aqui, Jeová Jireh, em hebraico quer dizer o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas, mas delas não se limitam, mas muitas delas não se limitam aos filhos de Deus. Todos os seres viventes poderão usufruir. Algumas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Então Deus, irmão, ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos. Se a gente pede algo, Deus pode fazer muito mais.
Se a gente pensa em algo, Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Jesus, como provedor, ele supre todas as suas necessidades. Louvado seja Deus. Quando Deus nos criou, ele era sabedor de todas as nossas necessidades, por isso ele é provedor de todas elas. Quando Deus te criou, e me criou e nos criou, ele sabia já de antemão todas as nossas necessidades. Às vezes a gente aceita o pensamento de que está sendo abandonado, não está sendo provido, mas Deus, ele tem poder para prover todas as coisas, porque ele te criou e ele já sabia de antemão todas as tuas necessidades. Descansa nele, espera nele, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, porque ele tem cuidado de você. Tópico 2, o Deus Filho. As três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência individual e eterna. Como registra Thyssen, Palestra em Teologia Sistemática, edição Batista Regular. O credo atanasiano expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Ele é um e ele é três ao mesmo tempo. Ele é três e ele é um ao mesmo tempo, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, do 1 ao 2, e o versículo 14 também. Deus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai. Ou Jesus, né, como Deus, veio cumprir, né, a sua missão e foi obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus. Glória a Deus. Ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, né, como diz a palavra do Senhor. O Deus Filho, ele é o libertador. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. E conhecereis a verdade vos libertará. O tópico 2.1. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus não só liberta da ignorância espiritual ou concernente à salvação, mas também liberta, né, oprimidos e cansados. Em Mateus 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, ele liberta, porque ele é a verdade que liberta. Jesus liberta, né, endemoniados, liberta de doenças do físico e da alma. Então, quer descanso para a alma? Vá até Jesus, peça socorro e peça misericórdia, peça para que ele te salve, porque ele, assim como ele pegou Pedro pela mão quando ele estava afundando, ele pode, na verdade, te socorrer, te salvar. 2.2. Jesus, como Filho, Deus Filho, ele é o mediador, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode ser salvo senão pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento que já foi posto, não tem outro, né? Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6.
Somente em Jesus, o Filho de Deus vivo, há salvação. Não há salvação em outro senão no Filho de Deus, que é o mediador entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. Alguns costumam dizer que ele é a ponte no abismo que existe entre o homem e Deus. E essa ponte ela serve como mediação para que o homem possa chegar até Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é, na verdade, o caminho, a verdade e a vida. 2, 3. O Deus Filho, ele é o Salvador. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6, 68, 69. Foi quando Jesus duramente falou aos que estavam ouvindo ele que todos estavam ali por causa do pão, porque ele os alimentou com pão, e aquelas palavras foram duras para aqueles que estavam ouvindo. E ele falou para os seus discípulos: vocês também não vão embora? Aí Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna. Então Pedro, reconhecendo isso, que Jesus, na verdade, ele é o único que pode salvar. Ele é o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus não foi para condenar ninguém, foi para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para que as pessoas que creem nele sejam salvas, porque ele veio e quando veio ele é, na verdade, o Salvador de todos aqueles que creem nele. Daniel Pecota, Teologia Sistemática, Stanley Orton. A obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina. Podemos compará-la também ao eixo em torno da qual gira toda a atividade de Deus na revelação. Então nós vemos aqui o Deus Filho, que também é o libertador, o mediador e o salvador. Vamos para o tópico 3. O ensino do Espírito Santo tem muitas funções. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus nos falou. Jesus disse que quando os discípulos fossem colocados diante das autoridades, que eles não temessem o que devia falar ou deveriam falar, porque o Espírito Santo os faria lembrar e colocaria as palavras nas suas bocas para falarem diante de todos aqueles que estavam ali para os ouvir. 3. Tópico 3. O Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando Ananias e Safira foram lá diante de Pedro falar sobre a oferta, Pedro diz assim: vocês não mentiram a homem, mas a Deus. E ele estava falando do Espírito Santo. Louvado seja. Depois, irmãos, confira lá em Atos capítulo 5. Ele vai falar sobre essa questão onde está dizendo lá que o Espírito Santo é Deus também. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino, em Hebreus 9,14. Ele é o próprio Deus Espírito, João 4,24. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus é Espírito, está dizendo. Ele tem existência própria, sem dissociar da divindade. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos falou. É a referência no qual eu citei. É identificado como Senhor. 3.1. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Jesus diz assim: eu tenho que ir ao Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se
da tradução da palavra grega parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Então o Espírito Santo, ele está ao seu lado, o lado do crente, ao lado do crente verdadeiro, do crente que serve a Deus, que tem comunhão com Deus. É crente, o Espírito Santo está do lado. E ele tem poder também para convencer o homem do pecado, né? Aqui está falando que ele é o Consolador. E Consolador, por ser Consolador, vem da palavra Paracleto, que quer dizer que ele está do lado para nos ajudar. Então o Espírito Santo, irmão, está do seu lado para te ajudar. Não pense que você esteja só. O Espírito Santo está contigo, né? Presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre. Na ausência física de Jesus, ele atua como um emissário, intercedendo, confortando e consolando os seus. Ele habita em você, ele está do seu lado para te consolar, ainda habita no teu coração. 3.2. Ele é o convencedor, né? O Espírito Santo é ele que convence o homem para reconhecer Jesus como o Salvador de sua vida, né? Que diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Jesus é dizendo aqui a respeito, acerca do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Ele, além de ser o Consolador, ele é o convencedor. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a multiforme operação do Espírito Santo mantém a Igreja de Cristo viva, dinâmica e atuante, pois ele é uma pessoa divina. É ele quem convence o pecador, é ele quem administra o poder dado aos crentes, é ele quem administra os dons ministeriais e espirituais que Deus coloca à disposição da igreja para o que for útil, e distribuindo particularmente, a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que, na verdade, faz com que a igreja seja um organismo vivo, ativo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que também nos consola, nos convenceu dos pecados e convence, né? Louvado seja Deus. 3.3. O Espírito Santo, além de ser Deus, ele é também